Boa noite, Jota, na tela, ligado aqui. Rodolfo, tá ligado? Obrigado, sim. Boa noite. Boa noite. Pois é, nós vamos ter uma reação a esse texto. Quando entra em intenção no pensamento, todo mundo vai no pensamento. Nós falamos muito sobre o pensamento. Nós, todo mundo. Mas por trás do pensamento tem alguma coisa, né? Que vem antes do pensamento. Quem vai modular o pensamento se vai ser bom ou ruim? E a gente nunca fala nada. É importante falar da intenção também. A intenção é extremamente importante, porque ela é que vai, segundo o Emmanuel, nós vamos até ver num slide aqui, a intenção é que vai modelar o pensamento. Se a intenção é boa, você terá bons pensadores. O teu pensamento, o teu espírito vai estar sintonizado com as coisas boas. Né? Então, onde a gente pode falar sobre o assunto? Então, basicamente eu matei essa charada aqui, né? Quais as origens do pensamento? Na verdade, as origens é diferente do que eu falei antes, do que modela o pensamento e que a intenção. Mas o pensamento nasce de várias formas. Nós recebemos pensamentos através dos nossos sentidos sensoriais. Quando você toca uma coisa e está gelado, você vai pensar que está gelado. Se tiver muito calor, você vai sentir muito calor pelo teu tato, e assim por diante. As coisas que você ouve. Tem várias e muitas formas de nós, do nosso cérebro, captar a informação do espírito, né? A respeito daquele momento, daquele contexto, daquela situação. Inclusive, para não deixar de falar as coisas que esqueçam, uma fonte de pensamento muito comum que os espíritas conhecem e outras pessoas não conhecem, qual é? Do mundo espiritual. Né? Nós temos eles aí tentando nos, sei lá, cada um busca uma coisa, mas vamos pensar no bem, né? Nós temos aí muitos espíritos que vão tentar nos passar inspirações, por exemplo, nos ajudar a tomar uma decisão. Então, os pensamentos têm várias fontes, várias origens, mas antes do pensamento, nós temos que considerar a intenção. A intenção é aquela chama, aquela energia, né, que vai modelar, vou usar o humano de novo, modelar o que você vai pensar. Se a tua intenção é boa, o teu pensamento vai se alinhar com aquilo ali. A tua intenção está procurando coisa boa, procurando fazer o bem, procurando pensar no bem, procurando ajudar, procurando tranquilidade, né? Se você, até mesmo nos momentos mais difíceis, se a nossa intenção é boa, o nosso pensamento vai ser guiado por aí, vai estar procurando soluções de forma amigável, ponderada, né? Mas isso aí é a resposta já está aí, né? Então a qualidade do pensamento depende da qualidade da nossa vibração negativa. Eu acho que faz sentido, não faz sentido? Então, se você está com uma ideia ruim, você fala, o dia que eu encontrar o Roberto na rua, eu vou falar umas coisas para ele. Né? A hora que eu encontrar o Roberto, o que vai vir na minha cabeça? As coisas. Né? Então, quando você fala, eu vou sair hoje de manhã que eu vou ajudar no orfanato. Olha só que intenção boa, né? Por isso que Deus já existe isso aqui. Você está para ler aí, mas algumas coisas que aparecem no Google, que eu só peguei para a gente ir afinando a nossa frequência, né? Todo mundo já ouviu falar que tudo vale a pena quando a intenção é boa. Não foi nem o espírito que inventou isso. A intuição da multidão do povo sabe que isso é verdade. A tua intenção, quando a intenção é boa, quando você vai dar um sapato para a mulher que não serviu, ela vai falar, mas a tua intenção foi boa, valeu. Né? Segunda-feira você tem o sapato, fica tudo bem. Né? Tem livros a respeito, como esse, por exemplo, que vale a intenção, né? Como esse exemplo que eu acabei de dar. Tem nesse outro livro o poder da intenção, porque tem gente já, vamos dizer, querendo o que
nós descobramos o potência, o poder da decisão. Que hora que isso vai ser importante? Até o fim nós vamos discutir um pouquinho, vocês vão chegar à conclusão. E que hora que é importante esse negócio de intenção? 24 horas por dia. É aquilo que dirige a sua vida, porque vai dirigir os seus pensamentos, que vão dirigir suas ações, e até o seu destino, conforme nós vamos ver aqui. Então a intenção é a semente que cria o futuro. No momento lá no Irã, nós estamos plantando, qual é a nossa intenção? Qual é a intenção dos que instalaram a guerra lá? Né? Então você veja, a intenção não vai criar um futuro diferente daqueles que estão pensando, mas vai. Tudo gira em torno da nossa intenção aqui. A partir dela nós temos o pensamento, e aqui mais ou menos cortando alguns passos, nós temos ações e comportamentos. Então, a intenção está lá, ela não criou o pensamento, mas ela está esperando vir o pensamento, ela vai passar no sistema dela e vai falar, bom, agora o pensamento que tem que sair daqui é bom, tem que ser desse jeito. O pensamento depois, ele vai trabalhar com aquela informação no sentido de o que fazer com aquela informação, como implementar, que ações são requeridas, né? E até chegar no step, no passo real, onde realmente o teu corpo vai preparar as tuas mãos, a tua mente, teu cérebro vai preparar as tuas mãos, por exemplo, se for alguma coisa que você vai fazer com as mãos, ou tomar certas atitudes, ou ter certos comportamentos. E ainda tem um outro que vem abaixo disso aqui, que nós não vamos discutir hoje, mas toda ação leva a uma consequência. Né? Por isso que nós temos o que nós vamos ver aqui na cadeia todinha, de grandes filósofos que tentaram nos colocar bem à nossa frente, nos nossos olhos, a importância do que nós estamos falando aqui hoje. Então, o Emmanuel, então, é aquele que eu falei para vocês. Ele diz o seguinte: a intenção molda, diferente de intenção criar, gerar, ela está gerando, ela está moldando o pensamento. Né? Ela molda o pensamento, e o pensamento gera consequências. A intenção é um impulso determinante. No fim, vocês vão, nessa altura, eu espero que alguém esteja pensando assim, e qual que é a minha intenção mesmo? Né? Quando a gente fala, nós temos propósitos, nós temos objetivos, nós certamente estamos envolvendo aí qual é a minha intenção. Se você quer, você vai ter intenção, mais que uma intenção. Mas ficando pelo lado espiritual, vamos dizer que a nossa intenção, por exemplo, é sermos bons cristãos. Seguir o caminho deixado por Jesus, aprender com Ele, aprender através do Evangelho, aprender aqui com palestras e palestrantes, participar, né, da intenção maior docente, trabalhando, ajudando. Então, veja que se você não tiver essa intenção, todo domingo começa às 11 horas e vai para. Você não vai estar aqui cedo, nem sei se vocês estão adultos, mas estou inventando aqui. Você não vai participar, não vai fazer, porque não é a tua intenção investir no seu espírito, por exemplo. É importante que nós saímos daqui fazendo a pergunta: qual é a minha intenção? Mas ainda o Manuel fala que a intenção é o timoneiro da vida mental. Timoneiro da vida mental. Ela direciona as nossas vibrações e atrai companhias espirituais compatíveis. Muito importante ter isso em mente. Né? Nós que somos, todos teriam, mas mais fácil para nós que somos espíritos, que sabemos que estamos rodeados, se não aqui no centro, a partir do momento que nós estamos saindo daqui, já começa, nós estamos rodeados por uma multidão de espíritos, nem todos são bons, na verdade a maioria talvez não seja. Né? E eles estão querendo coisas diferentes. Nós temos aqueles que estão buscando
começando a nos prejudicar já desde muito tempo. Nós temos aqueles que estão querendo nos vampirizar, aqueles que estão querendo nos direcionar para um outro campo, para não voltar aqui. Quem trabalha medíocre como eu trabalho, como o Roberto falou, por exemplo, nós somos assediados, porque o dia de medíocre é o dia de você estar muito alerta, muito vigilante, porque coisas acontecem. Né? Mas enfim, as nossas vibrações vão atrair então espíritos bons, vão colaborar conosco, vão nos ajudar, vão nos inspirar numa situação como essa, por exemplo, nos inspirar, nos trazer o vigor necessário, as palavras, nos tornar eloquentes, ou aqueles que vão tentar obstruir a nossa reunião, causando problemas. De repente o computador não funciona, de repente outra coisa não dá certo. Enfim, a intenção vai estar instalada lá, é nosso contínuo meio mental. E se nós tivermos boas intenções, você está atraindo bons espíritos. Mas quem realmente foi mais feliz, em termos de sumarizar isso tudo, antes de começarmos a falar sobre o pensamento, que é a outra parte, talvez tenha coisa até melhor, mas o que eu achei muito importante, muito interessante, muito bem sumarizado, muito bem colocado, muito bem escrito, foi a irmã Struffaut. A irmã Struffaut é aquela que trabalhou com Kardec, enquanto estava por aqui. E ela psicografa através do Vanderlei de Brê. E ela tem vários livros muito bons. Eu conheço vários porque ela junto com a Joana de Ângeles, é mais puxa para o lado da psicologia. Né? E um dos seus livros ela fala o seguinte: as leis naturais se cumprem na vida de cada um de nós, conforme a natureza das nossas intenções, ou das intenções que acalentamos. Então veja que as leis da vida, as leis de Deus, se cumprem em nós de acordo com nossas intenções. Uau! Então isso é suficiente para me convencer de que é melhor eu ficar de olho na minha intenção, porque ela vai nortear a minha parte, quando fala psicológica e espiritual. E depois, a partir daí, meus comportamentos. A intenção é o termômetro do nosso ato evolutivo. Vamos voltar já. Determinando a frequência básica de nossa atividade mental, pela qual seremos identificados na teia cósmica da vida. Nesse mundo, nós precisamos de palavras para nos comunicar. Nós vamos tentar vender o nosso peixe, então você gasta às vezes uma hora vendendo um peixe, até que não é um bom peixe. E você está ali tentando, o outro talvez não esteja preparado para saber se aquele peixe é bom ou não. Mas na mão do Espírito é muito diferente. Quanto mais você sobe, menos os meios de comunicação também se elevam em termos de qualidade. E a tua frequência básica, a tua vibração básica, né, vai te levar para o lugar certo depois do desencarne, e você vai estar reconhecido, vai ser reconhecido por essa frequência básica, essa frequência espiritual. E ele, portanto, é o que a irmã Zufu fala, a intenção é o termômetro do nosso ato evolutivo. Então, intenção ruim não pertence aos bons. Intenção ruim é um sinal de que você precisa trabalhar mais em alguma coisa da sua vida espiritual, do seu espírito, seja a humildade, seja a caridade. Né? Mas então é isso que eu mais vou falar, que eu achei bastante, de uma forma ótima de sintetizar. E resumindo, a doutrina afirmou o que? Então, sobre a intenção. A intenção revela o estado evolutivo do espírito, conforme acabamos de ver. A intenção define o mérito moral. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós sabemos que nós vivemos aqui na Terra, debaixo de uma lei maior
temos de prova, como é que é? Causa e efeito. Causa e efeito. Para essa contabilidade divina, o que importa não são as palavras, não são nem os atos, provavelmente. Importa a intenção, porque às vezes nós fazemos coisas que não saem bem, até prejudicam alguém, na intenção de ajudar. Então, o que importa, o que está dizendo aqui, aqui é apenas o sumário, mas a hora onde eu li até chegar aqui, a intenção vai determinar o próprio lado do livro, da contabilidade, né? Por favor, do seu horário, das suas intenções, das coisas que você faz. A intenção determina a sintonia espiritual, conforme nós vimos, né? Atrai um tipo de espíritos ou do outro, né? É o oposto. A intenção molda o destino pela lei de causa e efeito, conforme nós acabamos de falar. Nessa idade é difícil você dar três coisas para o outro, já é demais. Tem que ter duas, mas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Você é o que pensa. Todo mundo já ouviu falar essa frase, todo mundo já teve a oportunidade de ver. Na internet tem um monte delas, cada uma atribuída a um autor diferente. Né? Mas é muito comum. Você é o que pensa. Muitos oradores utilizam isso, exploram esse tema. Nós também. Né? Porque o nosso pensamento ele é moldado pela intenção, mas ele está. A primeira coisa que acontece depois da intenção é o pensamento. E depois ele vai desencadear vários outros passos até a ação que terá consequência. Então o pensamento é a semente da realidade. Ele molda nossas emoções. Então, conforme você pensou, né, o teu sistema, a partir do seu cérebro, através do sistema nervoso central, aquele pensamento vai te causar uma emoção de raiva, de amor, de paz, de briga. Então, veja só. Né? Quando começa errado, a tendência é ir errado. Se começou bem, a tendência é ir bem, porque os pensamentos que eu vou ter são pensamentos que vão me trazer emoções positivas, boas, de paz, de tranquilidade, de amor, de trabalho, de estudo. Ele influencia nosso corpo. Né? Então, o pensamento, nós já sabemos, não sei se já falei aqui outras vezes, mas as nossas moléculas, nossas células, que fica mais fácil, elas se desenvolvem, elas respondem, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento, ao nosso pensamento. Isso, pelo menos, é uma verdade que não tem tantos anos assim, talvez 20, 30 anos, nossa, foi no começo, foi o fim do século passado, através da epigenética, que ficou claro que não é o DNA que determina o desenvolvimento das nossas células, mas sim o nosso pensamento. Por isso que às vezes nós somatizamos. O que é somatizar? Transferir da cabeça para o corpo. Né? E o contrário, mesmo quando a gente tiver capacidade de autocura, e quando a gente já tem, de desfazer, de sarar. Né? Mas então, o pensamento influencia o nosso corpo, determina a qualidade das nossas relações e experiências. Ainda ontem eu fiz uma palestra na hora, eu estava falando sobre relacionamentos. Ainda ontem mesmo eu estava falando dos benefícios do relacionamento e da dependência que nós temos do bom relacionamento, relacionamento saudável, para sermos felizes, porque nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros, não sabemos viver sozinhos, nem deveríamos, porque o que nós temos que desenvolver espiritualmente depende totalmente de relacionamento. Então, por exemplo, a gente fala que a primeira escola
pensamos, determina a qualidade das nossas relações e experiências, ou seja, aquilo que vai no seu dia a dia, que vai te acontecer, enquanto desenvolvimento moral, espiritual, profissional. Vamos ver aqui, pessoal, principalmente para corroborar com o que nós estamos falando aqui, nós vamos ver o que alguns pensadores reconhecidos, como Gandhi, por exemplo, disse a respeito do pensamento. E também envolvendo a intenção. Suas crenças se tornam seus pensamentos. Porque no caso, em vez de intenção, ele falou as nossas crenças. A nossa intenção, ela está carregada pelas nossas crenças. Você acredita em Deus, a tua intenção vai ser uma, se não acredita em Deus, vai ser outra. Então a crença é extremamente determinante, um dos fatores determinantes da qualidade da nossa intenção. Então as crenças se tornam seus pensamentos viram suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores, e seus valores se tornam seu destino. Então você pega na ponta, enfim, de crença ou intenção, até na outra ponta que nós temos, nosso destino, onde nós chegamos, o que nós estamos fazendo, o que nós merecemos, se é felicidade, se não é, se é paz, se é guerra. Lao Tzu é o pai do Taoísmo, que é uma religião, se é que eu posso chamar de religião, talvez filosofia, que tem muito em comum com o espiritismo. E o Lao Tzu, ele é de 600 anos antes de Cristo. Às vezes então vai nisso. Ele disse o seguinte: cuidado com seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Cuidado com suas palavras, eles se tornam suas ações. Observe suas ações, elas se tornam seus hábitos. Observe seus hábitos, eles se tornam sua personalidade. Observe sua personalidade, esta se torna seu destino. Novamente, indo aquele começo dos pensamentos, você veja a cadeia, essa, é a mesma. Um mais conhecido de nós, Buda, e aqui acho que nós estamos aqui uns 300 anos mais sobre isso, mais. Ele diz o seguinte: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Então, palavras diferentes, de mundo em vez de destino, mas ainda a filosofia, a ideia é a mesma. E ele usa, aqui no caso não está aqui, mas é um alerta. Só falta ter a palavra cuidado com. É um alerta. Nossos pensamentos têm uma força. Na verdade, a força que nossos pensamentos é inimaginavelmente para nós da Terra, reconhecido, porque a nível do mundo espiritual, de luz, pelo menos, as coisas são criadas com o pensamento. Você move de um lado do planeta para o outro através do pensamento. Não são todos espíritos, mas isso é possível. Há uma gama de espíritos já mais evoluída. Quem aqui assistiu o filme Os 5 primeiras pessoas que nós encontramos depois da morte? Uma coisa assim. Então, não é feito por espírito, não, mas a ideia mesmo, que ele pensa e acontece. É mais ou menos assim que você entende. Nosso pensamento é muito, muito forte. É que nós não temos a capacidade ainda de utilizar todos os benefícios do pensamento. Nós não viemos ainda com essa capacidade, porque nós faríamos besteira, porque nós não aprendemos ainda a fazer isso. E a doutrina espírita? O que eu posso dizer a respeito disso? Então, ela fala que o pensamento é força viva, atuante, que modela a vida de cada ser. Então, isso aqui está no Emmanuel, que nos diz:
Veja só a profundidade. O pensamento é uma força viva, não é uma força morta. Quando você fala, quando você pensa, desculpa, você cria, você emite vibrações. Né? Então, existe, por exemplo, a tal de força do pensamento. Assim fala, força do pensamento. E são as coisas que nós criamos com o nosso pensamento. Ele é atuante e que modela a vida de cada ser. Então, quando alguém disse, no caso aí foi o Buda, somos o que pensamos, não é brincadeira. É muito sério, mas somos o que pensamos. Portanto, nós temos, quando falamos em vigiar e orar, e falamos especificamente do vigiar, uma das mais importantes coisas que nós temos que vigiar é o nosso pensamento. Quando Jesus falou sobre não cobiçar a mulher próxima, ele falou assim: se você olhar para ela e tiver um pensamento de vamos dizer, ruim, inapropriado, já pegou. É assim? Então, o pensamento ele é modelado tanto no mundo físico aqui, ou no mundo mental, ou espiritual. Continuando com a doutrina do Espírito, o livro dos Espíritos, na questão 456, vai nos dizer o seguinte: o pensamento é atributo do Espírito. Até aí, nós vimos que está falando logo no início, mas quem pensa, assim como quem ama, é o Espírito, a carne não. A carne não pensa. Quem pensa é o Espírito que transfere para aquele Espírito que depois toma as ações que movimentam o nosso corpo. Mas o pensamento é atributo do Espírito. É por ele que o Espírito exerce sua ação sobre a matéria. Então, o que nós pensamos vai nos perseguir ou nos ajudar o resto da nossa vida. Não só essa encarnação, como daí para frente também. Se nós pensamos no bem, isso tem mérito, se a intenção for boa, e vai nos acompanhar. Não é uma coisa que vai se perder, ele vai estar no nosso, vai estar na parte consciente do inconsciente, ou seja, do Espírito, que vai estar sempre conosco. E aqui de novo, a história da sintonia vibratória do Espírito, do Espírito trabalha, que é o pensamento que tem companhias espirituais semelhantes. Então nós estamos quase toda hora, nós estamos baixando a guarda, levantando a guarda, baixando a guarda, levantando a guarda. E nessas viradas nós estamos ligando com frequências negativas ou ligando-se com frequências positivas. Naquela pergunta do livro dos Espíritos, que eu também pergunta qual a intensidade, os Espíritos têm impacto sobre a nossa vida e os Espíritos respondem mais do que você imagina. Eu não esqueço disso, porque até dá medo de esquecer dessa coisa, porque o nosso pensamento ele vai atrair o que nós precisamos ou aquilo que nós, exatamente o contrário, que nós não precisamos e vamos atrapalhar. Então, quando a gente fala com uma pessoa, principalmente um psicólogo vai falar com alguém, fala: não vale a pena você não perdoar. Então, imagina só o que está atrás do perdão. Perdão, para quem perdoa, tira um peso enorme. Antes de mais nada, você para de emitir aquela vibração que te traz coisas ruins. O outro te faz perdoar, não é verdade? Esse é o problema dele. Então, assim que você já ouviu falar aqui em outras palestras sobre perdão. Então, ambientes espirituais, isso também é muito importante. Ambientes espirituais, como vocês em psicosfera, se formam conforme a qualidade dos pensamentos. Então, nós aqui em conjunto, estamos com boas intenções, já chegamos aqui assim, e nós pensamos positivamente, pensamos assim, vamos dizer, sobre coisas boas,
boas, coisas, Senhor, procuramos pensar em Jesus, fazer a oração, ler a mensagem, né, que é distribuída para nós. Tudo isso faz com que nós emitamos energias favoráveis, energias boas. E a soma disso é a psicosfera, forma a psicosfera. Né? É onde nós vamos estar, e nós vamos ter mais condições de estarmos tranquilos, de estarmos felizes, de estarmos assim, de deixar o estresse de lado um pouquinho. Né? Por isso que eles mandam o Roberto aqui para quebrar o gelo, né? Tirar o estresse. E nós estamos aqui no Espírito Santo. Quantas pessoas, para quem vive de Espírito Santo, Espírito de Gordão, por exemplo, quantas pessoas nós já ouvimos falar, você fala, mas lá dentro do centro, eu não sei, né? É tão leve, tão bom, né? Pessoas com atendimento fraterno, essa outra área que eu também trabalho, e falam, às vezes eu estou lá e eu nem quero ir embora, eu queria ficar lá, mas eu não posso ficar lá, então vou lá. Então, a psicosfera é essa ambiência, esse ar, essa energia que nos toma e nos amolece o coração, nos abre as ideias, nos abre os pensamentos, as situações. Então, e o livre-arbítrio? Responsabilidade do livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossos pensamentos, não apenas por nossas ações. Pensamentos recorrentes moldam o nosso caráter e destino. Jesus nos disse: a boca fala do que está cheio do coração. Quem disse foi Jesus, de acordo com Mateus. Pois é, a boca fala do que está cheio do coração. Então, o que isso tem a ver com o livre-arbítrio? De novo, ele moldando o nosso procedimento, a nossa atitude, o nosso comportamento. Né? O pensamento está carregado das boas intenções e de planos, né? Para que nós usemos o nosso livre-arbítrio diariamente e de acordo com o que se espera dentro da nossa doutrina, o que se espera de nós, Mestre Jesus, que veio aqui nos ensinar, deixou exemplos, morreu na cruz, fez tudo o que tinha que fazer para nos ensinar um caminho. Né? E nós, um dia, vamos estar num ponto onde nós vamos, antes de fazer qualquer coisa, nós vamos rapidamente passar para nossa mente aqui, se aquilo que nós estamos querendo fazer seria o que Jesus recomendaria. Ou seja, separar o bem, separar o bem de todos, eu sou o meu bem, se é uma atitude adequada. Bom, como cultivar intenções e pensamentos elevados? Pois é, como cultivar? Porque nessa altura aqui, não está aqui esse gráfico, mas na outra apresentação que eu fiz, tinha uma pergunta aqui que era: ok, e como andam as minhas intenções? Porque nós sabemos, dentro da doutrina, dentro da filosofia espírita, dentro dos ensinamentos de Jesus, nós sabemos por vários canais que pensar, estudar, não nos torna melhores do que somos, somente a vivência, somente a implementação na prática que vai nos tornar o que nós queremos ser. Então, se nós temos boas intenções e queremos ser bons cristãos, como foi o exemplo que eu te dizia antes, nós precisamos de um plano de ação. Pensamento vai nos dar esse plano de ação e vamos implementar isso com perseverança, resignação, resiliência, com fé, esperança. E senão a gente fica no mesmo lugar. O exemplo que eu gosto de citar, que é muito fácil, até de guardar, é o caso de você, uma pessoa que leu 10 livros sobre fazer caridade, não se torna caridoso.
somente a partir da primeira caridade que faz ir, a sequência você vai torná-lo caridoso. Porque só falar não dá. Até me fez lembrar agora um dos blogs, uma das coisas que eu li, eu leio todo dia, mas esse dia tinha um artigo que falava que nós recebemos, só que não era espírita, não era nem religioso, mas nós recebemos do universo, vamos dizer, né, a linguagem deles, de acordo com o que somos e não do que nós falamos que somos. É porque é fácil falar, eu sou super, você está perguntando lá para fulano, vai te falar, não sai não. Isso é suficiente? Não, eu preciso dar a contribuição, participar, eu preciso fazer a nossa parte. Então, como cultivar intenções, tem um monte de coisa bastante para fazer. Mas eu trouxe algumas só para disparar o processo criativo de todo mundo. A primeira delas é vigilância e oração. Vigilância, não sei se nós falamos hoje sobre vigilância, já falamos. Né? Estar atento ao que se pensa. Vamos estar atentos ao que se pensa. Jesus disse vigiar e orar. A parte vigiar, eu até fiz uma apresentação, talvez um ano atrás, sobre vigiar. E eu falava, se eu tivesse num outro lugar mais amplo, isso aqui, eu teria que vigiar. Até cada um acordar. Porque como é que funciona a nossa melhoria? Você estabelece um plano de ação, você diz, agora toda vez que alguém vai fazer, eu vou dar a outra face. Até alguém te ofende, e você esquece de dar a outra face. Beleza? Intervalo com a mesma moeda, aí você chega e faz. Não fiz aquilo que eu ia fazer. Por quê? Porque o nosso subconsciente está preparado para responder com a mesma moeda, até que, através da vivência do novo comando, ou seja, a outra frase, seja inscrita no nosso consciente. Aí, quando você tem uma relação automática, depois de você ter treinado mudar o que está lá no seu subconsciente, como se fosse um disco rígido, e você quer deletar isso e pôr isso. Isso requer, né, do jeito que nós somos montados, requer treinamento. O nosso cérebro não compra. Você fala, a partir de segunda-feira eu vou ser assim, sabe? Não. Ele compra depois que você convence ele de que aquele é um novo você. Mas, tirando essas complicações aí, nós temos que chegar no ponto onde o nosso sistema de vigilância é meio automático também. Porque tem muita gente que faz um monte de coisas e não está preocupado com a reação do outro, não está preocupado com o impacto que isso causa ao outro, não está preocupado com o que vem depois de volta para você. E se não for espírito, não está preocupado com causa e efeito, coisa desse tipo. E vai fazendo, sem saber, às vezes, que está errado. Então, vai chegar um ponto, na medida que você vai se treinando, na hora você automatiza isso. Então, na hora, você fala, e você já tenta corrigir na hora, né? Fala, não foi isso que eu quis dizer, para não, não. Oração, não preciso falar para vocês sobre os benefícios da oração. Outra coisa que ajuda muito é o evangelho no lar. É um hábito que leva à revelação do ambiente. Porque se nós falamos que o lar é a nossa primeira escola, a nossa casa, nosso espaço, nossa primeira relação, nossas relações de vocês estão ali, pai, talvez não. Né? E nós precisamos fazer com que o nosso lar, a nossa casa, tenha aquela tal de psicosfera, que ela seja propícia a um relacionamento fraterno, caridoso, bondoso, com cortesia, com respeito,
está cheia de demôniozinho lá, só esperando você entrar dentro para te cutucar, fica muito mais difícil. Porque primeiro você tem que vencer a psicosfera ruim, transformá-la numa psicosfera melhor, para que todos estejam imbuídos dessa ideia, dessa intenção de ser bom, de ser compreensivo, de escutar. Saber escutar é muito importante. E o Evangelho lá é a nossa oportunidade, não só para isso, é uma oportunidade para receber os conselhos, inspirações, tantas outras coisas. É oportunidade para nós pedirmos, suplicar aquilo que nós queremos. Leitura é imprescindível. Eu vou lembrar uma época em que eu ainda bem jovem, eu queria encontrar um guru. Aquele cara que eu tenho dúvida, eu vou lá e explica-se daquela forma que ninguém consegue explicar melhor. E tão fácil que até eu sou mais retardadinho, absorveria rapidinho. E eu procurei esse guru por muitos anos. E de repente, ao invés de encontrar um guru, eu encontrei milhões de gurus. Sabe onde? Ali na minha. Nós temos gurus de todos os tipos, tamanhos, assuntos, especialidades. E estudar a coisa certa não só nos traz o conhecimento que nós precisamos para sermos melhores, mas também é edificante. Você está conectando-se com o bom, com o melhor, com o desejado. Eu sempre cito essa parte, essa história que eu acabei de contar, do guru, o caso da reforma íntima. Então, a reforma íntima, se fosse uma sessão, uma palestra sobre reforma íntima, então o pessoal sai daqui para receber. Eu tive segunda-feira, eu vou fazer minha reforma íntima. Na segunda-feira eu vou sentar lá fora e vou fazer minha reforma íntima. O que vai acontecer? Nada. Como já disse Einstein, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi, no mesmo nível de inteligência em que ele foi criado. Ele também falou, o nosso mundo termina onde termina o nosso conhecimento. O que quer dizer isso na prática? Você só vai fazer reforma íntima a partir do momento que você enxergar alguma coisa que é melhor que você tem hoje, alguma coisa que você não conhecia ainda, não tinha prestado atenção. Então, de repente, você descobre que a caridade, pode acreditar numa salvação onde ele não tinha. Aí ele fala, eu estava acomodado aqui na minha zona de conforto, pensando que estava tudo bem, mas veja só, fora da caridade não tem salvação. Aí você tem espaço para trabalhar, você precisa viver do conhecimento. O último é a caridade. Acabamos de falar da caridade, a senhora bem transforma o pensamento. Quando você está fazendo a caridade, por exemplo, num outro lugar onde eu trabalhava, longe aqui dos pedaços, nesse território, às sextas-feiras eu tinha distribuição de cestas. Na sexta-feira, mas é verdade. Na sexta-feira eu tinha que distribuir a cesta básica para 40 famílias, toda sexta-feira, mais ou menos. E era uma atividade que eu e muita gente não podíamos perder. Olha, e não era fácil, tinha que ajudar colocando na cesta básica quais são as necessidades principais de cada um, porque a pessoa que comandava isso achava que tinha muito mais valor se você escolhesse os produtos que quer pegar uma cesta pronta, certo ou errado era assim que a gente fazia. E depois você tinha que ajudar a pessoa a carregar a cesta, porque enquanto estava você carregava a tal de cesta até o carro da pessoa. Enfim, não é um trabalho fácil, mas era um trabalho mais bem assistido, assim, em termos de voluntários. Eu levava lá clientes meus que eu achava que precisavam disso. Eu levava um tempo para convencer clientes a ir lá na sexta-feira, porque eu falei, não, eu vou ver se está me pedindo, mas
esse negócio de cesta básica, carregar. Não. Aí ele ia uma vez, depois ia uma segunda, porque ele não estava bem certo, e aí parou de ir mais. Descobriu uma coisa que nem quando eu comecei a trabalhar com ONG, né? De repente descobriu um mundo que eu não conhecia, e um mundo que me fazia feliz. Então, outra, claridade é uma forma de nós cultivarmos as nossas intenções, que vai ter mais, se vocês, nós poderíamos fazer uma lista muito maior do que nós temos, né? Por exemplo, para estudar, as oportunidades que nós temos aqui para estudar. Nós temos que ajudar nos passos, passíssimos, portanto, estudar também como trabalhar na vida espírita. Nós temos várias oportunidades de voluntariado. E, enfim, existe uma gama bastante grande de oportunidades nós temos trabalharmos mais do que nós trabalhamos. E com isso, vamos dizer, fortalecer as nossas boas intenções, transformá-las em ações. Bom, sumarizando, né? Olha o que Chico disse. Cada pessoa é aquilo que crê, rotular as emoções das crenças de base, busca, né? Pensa, estabelece um plano de ação e atrai. Chico Xavier. Que mais que outra fonte nós precisamos? Né? Nós temos muitos gurus, temos pastores gurus, e que às vezes nós não prestamos muita atenção. A gente vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eles tiveram ou têm ainda escrevidos muita coisa para nos ensinar. Então é isso, gente. O que eu tinha para vocês hoje. Não dá para ler? Esse aqui eu achei interessante, assim, para terminar com essas palavras de Paulo, o apóstolo Paulo, que diz: tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se estiver nessa linha do Paulo, vai em frente, está no caminho certo. Então é isso que eu sei para vocês nesta noite. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.